Boa noite, começando mais uma live do projeto Mudar é Possível, na nossa semana da saúde mental. Muito bom estar aqui para poder falar com vocês sobre qualidade de vida. Cuidar da saúde mental é cuidar da felicidade. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, o Leandro já está na área aí, estou vendo o Leandro. Daqui a pouco o Leandro vai entrar aqui. Meu amigo Leandro, neurologista, tem tanta informação para passar para a gente. É uma oportunidade enorme de poder estar aqui conversando com o Dr. Leandro, porque eu conheço muito bem e sei o potencial que ele tem como ser humano, primeiro, e depois como médico. Eu acho que todo profissional deve ser um grande ser humano antes de ser um profissional, não é? É quando a pessoa tem um propósito. Então, para quem ainda não conhece esse projeto, é o projeto Mudar é Possível, e que eu venho trazendo a partir da minha experiência de mudança de vida, temas para ajudar outras pessoas a também mudarem de vida e trazer transformação, não é? Trazer qualidade de vida. E para isso, a gente está colocando vários temas. Essa semana é a Semana da Saúde Mental. Eu vou chamar agora o Dr. Leandro, neurologista, professor da Universidade Suprema, dos cursos da área de saúde, entre eles de medicina. E é com muito prazer que a gente vai conversar agora e falar mais sobre saúde mental. A gente vai conversar sobre pandemia também, que eu acho que é um assunto bem interessante que o Dr. Leandro sugeriu. Aqui. Estou chamando agora o Dr. Leandro. Vamos aguardar o Dr. Leandro entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo certinho? Olá! E aí, meu amigo? Que alegria! O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite, pelas palavras introdutórias. Acho que, sem dúvida, Pois é, nós temos, né, a nossa afinidade, acho que vem exatamente desse aspecto que você colocou, né? A gente gosta de gente, a gente gosta de ver gente feliz e é atrás disso que a gente vai e trabalha. Obrigado pelas palavras. é o propósito. Você tem propósito, com certeza. No trato com as pessoas. A gente conversou em várias entrevistas, não é, Leandro? E, E, inclusive, eu estava lembrando, sabe de quê? Que a última, uma das últimas que eu fiz na TV, foi uma entrevista sobre meditação, lembra? verdade, a gente falou sobre. Você já estava pensando a respeito de talvez algumas mudanças. A gente acabou a gravação, a gente falou de meditação, os benefícios cerebrais de meditar, e aí Exato. você se abriu comigo depois, dizendo da sua reflexão a respeito da vida que você estava inserida na época. É verdade. Inclusive, a gente pode começar por esse exemplo, porque eu já trouxe em alguns vídeos, e eu acho que vale a pena a gente ter sempre um exemplo como base. Não é todo mundo que abre a história, não é? Para servir de exemplo. Eu tô me colocando para as pessoas. E a minha situação era uma situação de muita ansiedade, de insônia. Eu cheguei a ter aquela crise de ansiedade de achar que ia morrer porque não tinha ar para respirar, eu não sabia o que era. E tudo isso me fez pensar sobre qualidade de vida, sobre, inclusive, fazer uma grande transformação da minha vida. Claro que não foi só isso, não foi só por causa disso. Foi buscando desafios, foi buscando aprender, né, novas coisas na vida, né? Então, por isso que eu mudei aqui para Berlim. O Leandro conhece essa história, a gente conversou bastante. E agora a gente vai ajudar quem também está numa situação como essa. E Não é não é isso, Leandro? porque, como você citou na introdução, né, nós estamos numa pandemia que obedece uma velocidade diferente do que aconteceu aí na Alemanha, né? Aqui ainda estamos com muitas restrições, o número de casos não cai o suficiente para uma vida normal, né, dita normal, que é
se a gente pode chamar de normal que a gente tinha antes, né? E Uhum. levou todo mundo à mudança de hábitos ou fomos empurrados para a mudança de hábitos para se salvar, né? Era uma questão de contaminação. Acabamos que obrigados a reflexões que você fez até espontaneamente, né? Que foi entrar em um ritmo novo de vida, né? E dentro do que se tinha e o que se conquistou durante esse período de isolamento, e aqui ainda estamos vivendo esse isolamento, cabe essa reflexão, né? Do que a gente pode tirar de lição, o que foi bom ou o que vem sendo bom apesar desse estresse todo que é abrir mão de muita coisa e as incertezas que tem pela frente. Mas isso é bem marcado aqui no Brasil atualmente, né? Como que muitos pacientes que estavam em fases bem controladas de doenças mentais, né, depressão e ansiedade, desencadearam novos processos, pessoas que não tinham doenças e desenvolveram, enfim. Isso é fácil de ver exemplo, né, Augusto, de como que uma mudança de vida traz repercussão na saúde mental, né? A gente está passando por um processo de transformação e os fenômenos clínicos relacionados à neurologia e psiquiatria estão aí para todo mundo ver. Leandro, é muito complicado, com certeza. A gente passou isso aqui na Alemanha também, não é? Bem antes do Brasil. E aqui, por vários motivos, a situação mais crítica ela durou cerca de 2 meses. Depois a vida começou a voltar ao normal. No caso do Brasil, está demorando mais a voltar ao normal. Isso mexe ainda mais com a cabeça das pessoas. Eu não sei se travou a câmera, se você está me ouvindo. Está me ouvindo? Está conseguindo me ouvir? Pessoal, me dá um sinal o que está acontecendo. Se eu travei, se o Leandro... Está me ouvindo, Leandro? Vamos voltar. O áudio não está chegando. Está conseguindo me ouvir? Faz o sinal assim. Está me ouvindo? O seu áudio não está chegando para mim. O seu áudio não está chegando para mim. Tenta mexer no... Pessoal, você me escuta? Vamos ver se normaliza ou então eu vou reiniciar. Pessoal, me fala como é que está chegando para vocês. O áudio está normal e a imagem está travando? Ou como é que está? Então tá. Então, o áudio do Leandro é que não tá chegando, né? É isso? Tá, eu vou chamar de novo o Leandro agora. Só um minutinho, pessoal, que a gente já continua o bate-papo. Tá, ele não está aqui. Eu vou dar um tempo para ele voltar. Enquanto isso, a gente pode... Tá. Eu vou dar um tempo para ele voltar e eu vou convidá-lo de novo. Voltou, tá? Já vou chamar então. Tá voltando. Oi, meu amigo, desculpa, deu algum problema aqui. Mudei a conexão de internet para ver se ficava melhor. Porque a internet aí deve ser melhor que aqui, né? Aqui a coisa às vezes dá uma Mas flutuada. às vezes dá problema também. A primeira live deu um probleminha, mas nas outras já melhorou.
Maravilha. Vamos ter com o microfone para ver se funciona melhor o áudio também. Não, tranquilo. Vou aproveitar esse intervalo e vou fazer o seguinte, vou pontuar algumas coisas para o pessoal saber o que a gente vai ter ao longo dessa conversa. Então, a gente vai continuar falando daqui a pouco sobre a questão da pandemia, não é? Que foi uma sugestão do Dr. Leandro, que eu acho bem importante, porque o pessoal tem que saber como lidar com isso. A gente vai falar também para entender como é que funciona o nosso cérebro, entender por que só buscar medicamento para tratar problemas mentais não resolve, como que interfere a qualidade de vida. A gente vai falar sobre estresse, que parece ser muito comum, mas pode trazer grandes problemas. A gente vai conversar sobre isso também. E a gente vai abrir para perguntas. Então, 20 minutos para a participação de todo mundo, que é super importante, porque vocês vão mandando as dúvidas. Tem uma caixinha aqui, ó, com uma interrogação dentro. Vocês podem já começar a mandar perguntas aí, que antes, na segunda metade, eu já vou abrir para as perguntas. Acho que agora está tudo bem, né, Leandro? Sim, estou te ouvindo bem, está fluindo. Deixa eu te perguntar, então, uma coisa. Da pandemia, então, eu estava falando que aqui na Alemanha durou menos. Mas eu percebi que no início, para mim, foi muito difícil também, como é para todo mundo. Mas logo depois, eu acho que é porque eu já vinha no processo de mudança e de buscar um autoconhecimento, eu estava pesquisando, né, sobre as minhas questões, que eu acho que cada um tem que buscar as suas questões. Aí eu comecei a aproveitar esse momento de silêncio para me conectar, não é, com as minhas questões e buscar onde que eu poderia melhorar. Será que é mais ou menos por aí? A pessoa tem como tirar um proveito da pandemia? Não só pode, como é recomendável, né? Mas isso vem muito, Augusto, de uma posição ou dentro de uma situação de um autocontrole. Porque, obviamente, existem ameaças à própria saúde, à saúde de pessoas que a gente estima muito, uma ameaça para um futuro planejado que torna-se incerto em aspectos acadêmicos, profissionais, amorosos, familiares. Então, vem uma pressão para o pânico, para uma ansiedade, para a insônia. Algumas pessoas têm mais facilidade em dominar essas ameaças, conseguirem tranquilizar o pensamento, e aí até dentro do que a gente estava falando logo antes da ligação cair, né? O benefício, por exemplo, da meditação ou da capacidade de se relaxar, aprender a relaxar para atravessar um momento complicado como esse e tirar proveito de momentos complicados. Porque isso é uma imensa virtude. Se você consegue tirar vantagens de ameaças, é uma imensa virtude. E não se acuar e ficar com medo e parar a vida. Quando eu falo de tirar proveito de momentos, eu não estou falando de ser produtivo, não. Não é ler, não é escrever, não é trabalhar, não é estudar, não é isso. É você conseguir gerar um pensamento de autoconhecimento, de reflexão sobre si e tirar disso lições para serem empregadas depois que desse momento turbulento passar. E como fazer isso, Leandro? O autocontrole, ele é uma prática, né? Existem pessoas que têm graus de doenças, de ansiedade, depressão, que infelizmente não conseguem isso sem a ajuda do remédio, que é até uma das pautas nossas. Mas existem pessoas que podem começar a treinar o autocontrole e o pensamento positivo, inclusive. Isso é como correr uma maratona, Augusto, e as pessoas que estão nos ouvindo. Ninguém consegue relaxar muito tempo do dia para a noite. Isso é um hábito, né? Se você for se propor a correr 42 quilômetros e começar a treinar amanhã você vai correr 1. Daqui a 1 ano você vai estar correndo 21 quilômetros. Daqui a 2 anos, 3, você consegue correr uma maratona. Relaxar, pensar sobre as suas reações, buscar a tranquilidade é um treinamento de longo prazo. Não pode ter pressa. Pode ser um início com esse isolamento. Você pode começar. Sim, o isolamento ele é uma oportunidade única para se colocar nessa posição, né?
até dentro de pessoas que se isolaram sozinhas, pessoas que estão confinadas com familiares, dentro de organizações familiares que nunca se colocaram. Eu mesmo estou passando por isso, porque minha filha tem 17 anos, morava no Rio de Janeiro, eu me separei, vim para Juiz de Fora e nunca moramos juntos. Aí tive a grata surpresa de, no confinamento, ela me liga: pai, estou indo para Juiz de Fora, vamos confinar aí. E está sendo uma experiência completamente nova nessa altura do campeonato. Eu, pela primeira vez, estou morando com a minha filha, que já está com 17 anos, e tem sido muito bacana isso, sabe? Foi uma Então, oportunidade, né? é uma oportunidade. Então, essas configurações novas e tudo, inicialmente podem trazer algum tipo de ameaça, de insegurança, e isso se reflete no sono, na alimentação, porque essas vias do pensamento, tanto do pensamento consciente, né, das coisas que você deliberadamente pensa, quanto das reações que elas trazem, tipo taquicardia, perder fome, são vias conectadas, né? O cérebro, ele funciona. Eu costumo conversar com meus alunos e meus pacientes, nós somos uma pessoa só, né? Então não dá para separar você emocional do racional e daquele que tem um corpo para funcionar. Tudo funciona e existem vias neurológicas muito bem explicadas e desenhadas que explicam como que, por exemplo, um período de reflexão dessa natureza pode ir mudando nossas funções fisiológicas. Eu comecei a praticar com mais intensidade a meditação justamente na pandemia. E, de fato, é uma forma de tranquilizar a mente, né? Porque depois que você mantém uma frequência, parece que tudo vai fluindo de uma maneira que, sem que você perceba, a tranquilidade vem. A meditação, Leandro, eu acho que cortou um pouco. Consegue me ouvir agora? Está com probleminha de internet, mas a gente vai conseguir. Que internet a gente nunca sabe onde é que está o problema, né? Tem que ser muito técnico, mas o Leandro vai ajustando aí. Pode ir falando, Leandro, porque aí eu vou percebendo se seu áudio está chegando. Pessoal, vocês podem aproveitar esse momento e participar, fazendo algum comentário. A gente pode falar, Leandro. Pode, talvez seja o caso de você sair de novo e voltar. Mais uma vez. Você, ok? Já entendeu. Entendeu rápido, né, pessoal? Pessoal, boa noite, ó. Vocês são muito bem-vindos aqui. A gente vai esperar o Dr. Leandro voltar daqui a pouquinho. E só retomando aqui, a gente está falando nesse momento sobre a questão da pandemia. Como lidar com essa situação. Tudo isso mexe muito com nossa mente, não é? Nosso cérebro. E é possível tirar proveito disso. Margarete está falando aqui que a meditação é um bom caminho, mas como ele falou, é treino, exatamente. Mas aí é uma oportunidade para começar, né? Exatamente. Eu comecei com mais intensidade na pandemia e eu digo que eu já fui colhendo os frutos, não é? Porque realmente traz uma tranquilidade. E vocês podem ver, não é um médico, neurologista que está indicando acalmar a mente com a meditação. Então a gente fica com mais segurança de que isso é um caminho, sim. Olá, Cris está na área. Cris, muito bem-vinda. Ele está perguntando se vocês estão me ouvindo, pessoal. Dá um joinha se vocês estão me ouvindo. Vocês escutam Augusto? Ok. O pessoal está me ouvindo. Leandro. Será que eu posso voltar com você agora? Me dá um sinal. E vocês sempre podem ir falando para a gente se tiver alguma questão técnica, porque a gente vai solucionando. Quando eu puder te chamar, Leandro, eu já vou te chamar, tá bom? Você me fala.
ele vai abordar a questão de medicamentos, sim, Margarete, porque assim, a gente conversou, vou chamar o Leandro de novo, que a gente ganha tempo aqui, só um minutinho. Ao vivo é ao vivo. E aí, meu amigo, desculpa, que eu não sei o que está acontecendo. De repente o seu áudio some e vocês não conseguem me ouvir, né? Mas aí tudo bem. Se precisar, você está no Wi-Fi? Já checou se está no Wi-Fi? Agora eu saí do Wi-Fi e fui para o 4G. Eu tinha saído do 4G para o Wi-Fi. Voltei aqui. Vamos ver. Tá. Você está perto do roteador da sua casa? Do lado, sinal cheio, 4G cheio. Eu sou meio neurótico, eu treinei, entrei ao vivo mais cedo para treinar, tipo, para ver se estava o áudio funcionando. Testei luz, porque eu estou falando com um cara que entende disso. Falei, não, deixa eu fazer a coisa direito aqui. Tomei banho, botei roupa, enfim. Mas, ó, exatamente isso. Eu também faço os meus testes. Eu estou fazendo, inclusive, teste para fazer live no YouTube também. Aí estou vendo equipamento, tem que estudar, né? Mas, então, vamos lá. Se precisar, a gente vai ajustando. Você vai, volta, eu vou conversando com o pessoal está participando aqui também. Tem gente que está interessada na questão de medicamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, vamos fechar essa parte da pandemia, não é, Leandro? Vamos. É uma oportunidade para... É um treino, né? Precisa de tempo. Como é que é essa questão da mudança, não é? Para deixar mais claro. Como é que a mente, o cérebro, ele se adapta a essa mudança, né? Para acalmar a mente, para vir o resultado da meditação, ou de uma respiração, ou a pessoa que pode até não meditar, mas vai fazer um passeio para tranquilizar a mente, numa área de natureza. Como é que o cérebro vai tirando proveito disso? É mais do que o cérebro, é o corpo, né? Quando a gente estava, antes da pandemia, naquele ritmo alucinado, eu vou só explicar como que era e como que nós ficamos, né? O ritmo adrenérgico, né, um neurotransmissor, a adrenalina, e ela tem influência também nos vasos sanguíneos, no batimento cardíaco, altamente estressor, né? Então a gente funciona com níveis adrenérgicos mais altos. Na medida que a gente consegue ir fazendo a reflexão e buscando uma tranquilidade para a mente e para o corpo, o cortisol, que é um hormônio secretado pela suprarrenal, a adrenalina, que é um neurotransmissor que também corre na corrente sanguínea, noradrenalina, adrenalina, que ligam áreas atencionais, diminuem sono, alteram o apetite, elas vão caindo e a gente vai modificando o corpo de forma a torná-lo pronto para um ritmo menos intenso. Ao preparar o corpo para um ritmo menos intenso, isso repercute no sono, no apetite, na função intestinal, libido, irritabilidade, humor, uma série de elementos, tanto da consciência quanto do próprio corpo, que vão sentindo lentamente essa transformação, e o benefício deve ser curtido, porque uma vez que você experimenta os benefícios de uma vida mais tranquila, de uma vida diferente, você vai se apegar a isso de uma forma mais duradoura. Perfeito, perfeito, Leandro. Agora já valeu a live. Eu vou dizer para você. É verdade. Porque assim, eu tenho estudado muito esses temas, e quando eu vejo algo novo, eu fico animado, porque você está trazendo já um esclarecimento que é perfeito, até para as pessoas investirem mais no treinamento da mente, na reflexão, em acalmar, em meditar, em descansar. Não é descansar, só descansar, não fazer nada. Porque vou só amarrar essa ideia para até você falar se eu estou com o raciocínio correto. Então, à medida que você treina uma meditação, um descansar, um passeio, acalmar a mente de várias formas, o seu próprio corpo libera substâncias que vão equilibrar sono, alimentação. É isso? É exatamente isso.
você vai transformando o seu cérebro. A gente tem ideia do cérebro ser aquele órgão cheio de giros e sulcos e ser estático, né? Ele não é nada estático. Assim como a nossa pele não é, o nosso osso não é ao longo de uma vida, o cérebro não é o mesmo órgão ao longo de uma vida. O nosso músculo, se exposto à força, né, contra uma resistência, ele desenvolve. O cérebro é a mesma coisa, ele não é estático. Ele se modifica de acordo com o estímulo. Chama-se neuroplasticidade esse conceito. Seria o mesmo o que ocorre com o músculo? Só usei uma analogia de que o nosso corpo, a gente tem uma visão de que o corpo transforma. E a gente tem uma visão do corpo, do cérebro ser alguma coisa muito parada, e não é. Ele é altamente plástico, né? Ele modifica vias, modifica circuitos. Então, quando o indivíduo está submetido a um ambiente estressor, o cérebro é um. Quando ele vai se modificando e buscando mudanças e mais tranquilidade na vida, o cérebro vira outro órgão, ele se modifica. Perfeito, perfeito. Leandro, eu até lembro da última live com a doutora Wedja, que ela falou do ponto do preconceito com doenças mentais. Eu acho que o que você fala agora me faz lembrar disso, porque parece que a gente não se preocupa em conhecer o cérebro. Parece que a gente não tem informação sobre do que é que ele precisa, né, para que a gente tenha, sendo que ele é fundamental, porque se você não está bem mentalmente, como é que você vai viver bem, não é? Você acha que tem essa questão da falta de interesse e de um preconceito para conhecer melhor sobre esse órgão? A psicofobia é uma realidade, né? As doenças psiquiátricas, a depressão, a ansiedade, esquizofrenia, são vistas, de fato, com um olhar um pouco pejorativo, né? Um olhar ruim, com preconceito. E tem também um hábito, uma vida, um ambiente social que empurra a gente a todo momento a ter que ser alguma coisa, né? Tem um valor ali a ser conquistado que é colocado, né, em propagandas, em consumo, em viagens, em ser aquilo, enfim, metas às vezes que o indivíduo nem para pensar, ele só quer chegar ali aonde mandaram ele chegar. Eu acho que essa falta de reflexão, ela vai muito mais dentro desse ambiente de uma busca, até sem saber para quê e o quê, do que exatamente pela psicofobia. Não, as pessoas não fazem reflexão sobre os seus valores. Aonde eu quero chegar? Qual é o objetivo disso tudo, né? Eu tenho uma meta pessoal. O que é felicidade, né? O que me traz bem-estar? De fato, é ter um celular novo, é um carro novo? Ou será que eu posso viver mais tranquilo, com uma casa mais modesta, dentro de um ambiente de uma paz maior, né? O que é? Então, eu me vejo num mundo hoje onde as pessoas refletem muito pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Leandro, isso vai trazendo outras questões também. A gente falou dessa questão da meditação. Existem outras formas de você cuidar do seu órgão cérebro? Sim, a gente parte desde a alimentação, que é uma coisa fundamental, né? O cérebro, ele tem dietas mais próprias, né, para um bom funcionamento. E não precisa de ir muito em estudo, não. Basta você refletir sobre uma tarde depois que você come uma deliciosa feijoada e uma tarde depois que você come uma salada, ou um peixe, uma coisa mais leve. O seu corpo é outra, sua mente é outra. No longo prazo, uma alimentação adequada, um ritmo de vida adequado, atividade física e uma boa noite de sono são excelentes neuroprotetores. Não precisa. A medicina tem muita moda, né, Augusto? Quando eu estava me formando, a ginkgo biloba era neuroprotetora. Aí depois veio a vitamina E, hoje é a vitamina D. E a moda vai mudando, enquanto que a verdade a sua avó te contou. Durma bem, alimente-se bem, faça uma boa atividade física. Isso é uma verdade científica, isso não é só opinião da avó. Isso mostrou-se eficiente para um bom funcionamento cerebral. Acrescento a questão do estímulo, o desafio, que é diferente do estresse. Você querer alguma coisa
por uma questão de bem-estar, traçar um objetivo, o caminho, e ir conquistando isso em etapas, o seu cérebro sendo desafiado no bom sentido, sem trazer estresse, mas você ir resolvendo problemas e conquistando espaços que te façam bem, também é altamente neuroprotetor. Tem até um nome hoje que chama-se reserva cognitiva, ou seja, quanto mais coisas você conseguir ir aprendendo ao longo da vida, mais o seu cérebro está protegido, junto com os conselhos da avó de comer bem, dormir bem e viver tranquilamente. Quer dizer que não tem segredo, não é? Leandro, você já tocou na palavra estresse, que é um tema que a gente quer abordar aqui também. Vamos falar junto estresse e qualidade de vida, porque aí a gente vai amarrando, né, essa sua linha de raciocínio. Tem até uma pergunta que ficou da semana passada, até que ponto o estresse ele pode nos trazer grandes prejuízos, como ansiedade, depressão, e aí você explica também, como você já começou, não é? Qual que é a relação dessa qualidade de vida com o estresse e com a necessidade de resolver com medicamento, né? O estresse, ele é uma instalação de um estado de alerta excessivo a partir de um grau de ansiedade que vai se acumulando ao longo dos dias e vai mudando junto com o cérebro, dentro daquele conceito que eu falei de neuroplasticidade. O estresse, doença cerebrovascular, o AVC, e ele aumenta infarto do miocárdio, né? O infarto do coração tradicional. Enfim, então o estresse ele é um gerador de doenças. Muda a questão imunológica, isso também já está comprovado, né? O indivíduo fica mais exposto a doenças infecciosas. Eu sinto muito isso quando eu estou muito estressado, passo algumas noites sem dormir, eu tenho amigdalite bacteriana, igual eu tinha na infância, é uma loucura. Me dá trabalho isso, sabe? Então, e eu me conheço o suficiente para saber que sabe? Então, o estresse muda o sistema imunológico, ele muda o sono, ele muda o funcionamento vascular do coração, do cérebro e aumenta a chance de doença cerebrovascular. No caso, Leandro, deixa eu ver porque parece que está travando. Eu vou falar porque eu não sei se você está me ouvindo ou não. No caso o estresse seria o início de outras doenças mentais, é isso? O estresse ele é uma porta de entrada para um ambiente caótico, né? Assim, sim, é uma porta de entrada para outras doenças, né? AVC, infartos, doenças, insônia, alteração da memória, alteração de atenção, vai trazendo um prejuízo tão grande para o indivíduo. E o problema disso, Augusto, é que essa ansiedade... Travei, né? Parece que sim. Pessoal, vocês me escutam? Dá um joinha para mim. Voltou, Leandro, pode continuar. Os estados de ansiedade, eles vão entrando na nossa vida, raramente chegam de uma hora para outra, sabe? É uma coisa que entra e vai ocupando um espaço, sabe? Quando você vê, aquilo já está imenso, né? Sentou na tua sala de estar, botou os pés em cima do sofá e está lá deitado. Então, a questão do autoconhecimento ela é bem interessante, mas também é interessante a gente ouvir outras pessoas. Por que você está irritado? Por que você está morado? Você está mudando, né? Será que isso está te fazendo bem? As pessoas não veem com bons olhos, né? Elas reagem mal a esses questionamentos, né? Isso é para ser feito com muito tato também, né? Mas quando você ouvir essa pergunta, não é à toa que ela veio. Ela não é uma pergunta provocativa. Ela é uma pergunta de uma pessoa interessada em você, né? E não adianta sair esperneando e ser ainda mais irritado. A questão é levar isso para uma reflexão. Por que você está assim, irritado, não é uma coisa para se responder na hora. É para ser digerido.
é um sinal, né, que alguém está te dando para você se cuidar. Com certeza. E esse sinal, e o cuidado não é remédio. Volto a insistir com essa posição. O remédio é para alguns casos. Remédio é muito importante? É, mas é para alguns casos. Outras pessoas podem responder à psicoterapia, as pessoas podem responder a uma questão da atividade física, ou um distanciamento dentro de casa, de algum teu, e a pessoa sentiu o benefício, às vezes, de se isolar um pouco mais. Existem inúmeras saídas para um período mais difícil. Acontece que hoje existe uma urgência muito grande de tudo, pelo menos até essa pandemia ontem. A pandemia veio para nos segurar, não é? Está travando um pouquinho? Pode continuar, Leandro, não tem problema. Isso. Pode continuar agora. Aí tudo era para ontem, né, Augusto? Assim, uma urgência de resolver as coisas. Aí entra a questão do remédio. Toma um remédio. Estou triste, toma outro remédio. Estou sem concentração. Enfim, calma, né? Mas a gente precisa de cautela para saber se a solução vem de uma cápsula. Eu adoro doença que responde a cápsulas, aliás. Por que você fala isso? Porque é muito mais fácil. Engolir alguma coisa, 1 segundo e está resolvido, está maravilhoso. O problema é eu te convencer de que você precisa de mudar a sua vida em diversos graus. Ou você, através de uma reflexão, né? Perceber que precisa de mudar a sua vida, e aí entra dentro do seu projeto para você ficar mais feliz. Vai me dizer que você, dentro de todas as mudanças que você passou, né, se eu tivesse uma cápsula e você engolisse e te colocasse, ia ser muito mais fácil. Você encarar esse desafio da mudança, ele é mais difícil, mas traz um benefício muito maior do que qualquer tipo de cápsula ou comprimido. Com certeza. Com certeza. E realmente não é uma cápsula, não é fácil. Tanto que eu passei 1 ano planejando, né, para mudar. E são vários fatores que você deve considerar, não é? Talvez é aí que está a questão. Porque mudar não é simples, né? Envolve tantos fatores, né? Envolve até outras pessoas, envolve como você recebe a opinião de outras pessoas. É muito comum na sociedade, principalmente brasileira, a preocupação com o que o outro está pensando, não é? Eu acho que isso impede muito o avanço, não é verdade? Eu concordo com você. Essa preocupação com a opinião dos outros, ela é uma... Espera aí. Voltou, pode continuar, Leandro. Voltei. Voltou. Cara, que internet, desculpe. Tranquilo, não pode estressar. Vamos dar risada, vamos relaxar. A gente já treina agora o nosso momento de, não é? Trabalhar com a mente. Você vê, né? Como eu já tô assim, recebendo os efeitos da meditação e da vida mais tranquila, né? É verdade. Eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, eu vejo isso muito no paciente com Parkinson, que tem um tremor, né, que todo mundo vê. E muito frequentemente o medo dele, das pessoas perceberem a doença, é maior do que a doença em si. Ele para de ir à rua porque ele não quer que as pessoas o vejam com a doença. Então ele se restringe socialmente. E esse medo vira uma coisa maior do que o Parkinson. E tirar isso, né, falar, não, vamos tratar, o senhor tem outros desafios, é tão difícil para algumas pessoas deixar que as vontades falem mais alto que as opiniões de terceiros. É muito difícil isso às vezes. É um valor, de fato, muito importante. Acredito que em Minas, né, não sei, Juiz de Fora é uma cidade de porte médio, acho que em lugares menores isso se torna ainda uma coisa mais complicada. Todo mundo se conhece muito
e a história do juízo da vida do outro é muito frequente. Vou dar uma olhadinha aqui, Leandro, na caixinha. Fica à vontade. Pessoal, vocês podem mandar que eu acho que é bem importante para que todo mundo não faça parte dessa construção. Então, pessoal, vocês podem, se vocês não conseguirem mandar na caixinha, porque às vezes não dá certo, pode mandar aqui que eu vou ler as perguntas de vocês agora, tá bom? Aqui já tem um comentário sobre teste de paciência, que é uma questão interessante, não é, Leandro? A questão da paciência. É o oposto da irritabilidade, né? Daquela reação de bate-pronto, né? É fundamental para se chegar em algum lugar, até quando eu falo chegar em algum lugar, é chegar mesmo, você tem um problema para resolver, ou você ouviu uma coisa que não gostou. Aquela reação imediata na verdade, só um desabafo, né? Em termos de ganho, é zero. Você simplesmente, e na imensa maioria das vezes, acabou de piorar o que já está. Né? Uma reação mais bate-pronto. Então, a paciência, ela é fundamental para uma decisão ser bem elaborada, o que chegar a ser digerido e a providência ser tomada da melhor forma, né? Sem dar tiro no pé, principalmente sem dar tiro no pé. Então, a questão do estresse, Augusto... Pode falar. Pode falar. Eu digo assim... Depois eu ia complementar. Se quiser, pode complementar. Não, pode ir lá, vai lá. Então, eu digo no sentido da dificuldade, porque é uma questão de milésimos de segundo. Você parar e não reagir, que tem o JB de Braga tá falando aqui, que é o reagir e não agir. Então, assim, o que a pessoa pode fazer para não entrar nesse impulso de fazer e aí entra no estresse, entra nesse ciclo do estresse? Qual é a solução para não cair nessa armadilha? Treino, e existem perfis de personalidade um pouco mais complexos, né? Assim, que foram treinados a reagir somente, né? Então, se a criança, né, a Jana é minha amiga há mais tempo, ela lida com adolescentes e crianças, ela tem experiência com isso. Quando ela tem um ambiente de reação dentro de casa, né, muito frequente, já aprende. Não tem a caixinha de ferramenta, ou abre e tem uma ferramenta só, uma metralhadora. Não tem ali outras formas de reagir, né? Então, às vezes, na hora de agir, ou de reagir mesmo, tem hora de reagir também, a gente tem que abrir a caixa de ferramenta. Não adianta sempre partir para cima. Existem muitas formas de se reagir ao que a gente não concorda. Falar alguma coisa de forma impensada. Existe isso. Mas, na maioria das vezes, isso não vai nos levar a resolver o problema. Na maioria das vezes, é a melhor forma de se piorar o problema. Talvez a resposta também, não é, Leandro, seja na nossa questão anterior, que é o treino da mente, né, para acalmar a mente, para numa hora dessa você estar preparado, porque realmente deixar para resolver tudo naquele momento não dá, né? Tem que ter um exercício mental antes, né? Sim, esse é muito interessante porque a maioria dos problemas das pessoas que geram estresse são problemas que se repetem. Não existe um problema novo todo dia. Ninguém tem esse azar. Aí é um problema novo. Não. Geralmente as coisas saem do mesmo lugar, né? Então, é muito interessante, por exemplo, a pessoa ir para o trabalho
e mentalizar o que ela vai encontrar no trabalho. Ela vai acertar 99,9% do que ela vai encontrar lá. E se preparar para isso, naturalmente. Então, a gente, quando entra dentro da casa, né, ou se tem algum tipo de reação ou de uma convivência um pouco mais difícil com alguém, indo para casa, mentaliza. O problema é o mesmo, o problema está lá. Né? Porque o estresse, que era o que eu ia dizer quando eu te interrompi anteriormente, o estresse ele não é o problema em si, não é o desafio. O estresse é como a gente vê o desafio. É um ângulo que a gente está vendo. Na maioria das vezes, além da questão de remédios, como a gente já falou, se não houver uma mudança de ângulo, se a gente não ver o problema de outra maneira, isso é uma coisa que se retroalimenta e vai virando um problema cada vez maior. Então, existem duas questões que eu acho fundamentais dentro disso. Primeiro, ao ver o problema, tentar ver o mesmo problema de vários ângulos. E o segundo, toda vez que você for encontrar o problema, ou no trabalho, ou em casa, ou um engarrafamento, ou um amigo, enfim, pensa, mentaliza, vai estar lá do mesmo jeito, né? Então, ao mentalizar e se preparar, a chance de dar errado e de se estressar é muito menor. E isso é perfeito, porque isso me faz pensar na raiz do problema, né? Que aí sempre a gente está sempre assim. É interessante essa conversa, porque os temas eles se interligam muito. Toda hora a gente está pensando aqui no exercício mental para acalmar a mente. A gente vai no remédio, volta e tem um estresse, que na verdade não é o estresse, o problema em si, o problema está mais profundo. É você saber que o problema é repetitivo. E aí tem que ir lá na raiz, não é, Leandro? Para resolver. Exato. E isso não é uma coisa que se consegue de um dia para o outro. Ir na raiz do problema demanda tempo e coragem. Né? Então, a gente precisa de investir o nosso tempo nisso e ter coragem diante dos desafios que a gente vai encontrar. Porque na maioria das vezes, existem as vítimas, Augusto. Existem vítimas, óbvio. Ou seja, você está ali assentado e vem alguma coisa que você não esperava e atrapalha a sua vida toda. Você é uma vítima. Mas existe também, e na maioria das vezes, o monstro está dentro da gente. A gente é que vai se colocando em situações, às vezes, em busca daqueles valores que a gente conversou, que às vezes nem são pensados, né? Então, o indivíduo, por exemplo, eu vou trocar de carro. Por quê? Porque eu vou trocar de carro. E aí ele assume uma dívida. Só que essa dívida assumida vai gerar mais tempo de trabalho, menos tranquilidade, irritabilidade, insônia, alteração da alimentação, e aí de repente o cara está lá estressado, morrendo de estresse. Ele não vai lembrar de jeito nenhum que de repente foi uma decisão equivocada financeira, por exemplo. E ele não é vítima. Exato. Né? Foi uma decisão. Então, essa questão do planejamento e do conhecimento é fundamental. E é o caso de procurar um atendimento psicológico, muitas vezes, para ir, às vezes, até lá na criança interior? Eu acho... eu sou muito suspeito para isso, porque eu sou um fã convicto de psicoterapia, sabe? Eu acho que se a gente tivesse condição de colocar isso disponível mais frequentemente nas escolas, eu estou falando de escolas públicas, no SUS, nos postos de atendimento de família, eu acho que as pessoas iam se resolver com mais facilidade, sabe? Porque fica essa coisa de parecendo que psicoterapia é uma coisa para quem tem algum tipo de dinheiro. Não, todo mundo, qualquer classe financeira, qualquer estado social, vive dilemas, né? E frente ao dilema, quem me dera a gente resolver esses dilemas, volto a dizer sobre isso, com cápsulas. Não. Frente a dilemas, a gente precisa de reflexão. A gente precisa de coragem e de buscar, de fato, como você mencionou, a raiz do problema, ir atrás de uma solução mais longa, mais definitiva para isso. E às vezes está
como você mencionou, pode estar na infância, pode estar num trabalho, pode estar numa decisão equivocada, né? Pode estar na questão sexual, né? Vários elementos que podem estar mal resolvidos e que trazem um desgaste muito grande, e a gente, na maioria das vezes, tende a culpar o outro, né? Então, meu estresse é meu filho bagunceiro. Não, meu querido, não é. Meu estresse é o trabalho. Não, pode ser que não seja. Pode ser você, né? Exatamente. E fica até uma dica aqui, você falou na questão do que às vezes é um tratamento que pode ser caro e que as pessoas acham que não tem o acesso. Pelas reportagens que eu já fiz, toda cidade tem atendimento nas universidades que tem a faculdade de psicologia. Eles oferecem geralmente atendimento gratuito, não é isso, Leandro? Você deve conhecer também. Sim, existe isso, sim. E é muito importante, né? As escolas de psicologia dando esse apoio, seria a extensão, né? Muito importante, sim. Eu até cheguei a fazer, na época que eu fazia jornalismo, na Federal da Paraíba, e eu consegui fazer um atendimento e realmente funciona muito. Eu acho que a gente está indo no caminho que é tão importante. Eu tive até uma ideia agora, que daqui a pouco o tempo vai acabar, e eu já vou lançar um desafio aqui. Seguinte, eu acho que eu sou muito otimista. Eu olho para o problema, aí eu fico pensando assim, uma solução, né? Vamos pensar numa solução. A gente teve aqui alguns problemas da conexão da internet, correto? Sim. Só que seus ensinamentos são perfeitos. Eu não vou perder. Muito obrigado. E eu vou fazer uma brincadeira que você falou, vou transformar em cápsulas. Boa. Mas não são cápsulas químicas, não é? São cápsulas do conhecimento. E eu vou fazer o seguinte, eu estava preparando o tema para a próxima semana, e eu pensei o seguinte, eu vou pegar cápsulas das suas falas e vou lançar no canal no YouTube. Quero convidar quem está aqui, depois eu vou espalhar para outras pessoas também, para a gente continuar refletindo sobre esses pontos. Porque eu vejo o seguinte, eu coloquei esse tema, saúde mental, e na semana anterior foi propósito, justamente com 2 entrevistados para a gente ter tempo, para a gente aprofundar, porque é importantíssimo, não dá para resolver. A gente pensa assim, uma live é 1 hora, uma hora é muito pouco para você tratar de questões tão profundas. Então, pessoal, eu estou sugerindo, Leandro pode até participar com a gente também, sei que é corrido, mas qualquer coisa eu te mando uma pergunta lá, e eu vou lançando umas cápsulas com partes da nossa conversa, com temas também da doutora Wedja, que falou a parte da psiquiatria, e a gente continua discutindo esse tema aos poucos, sem pressa, porque eu acho que é isso que falta. E a pandemia está aí nos dando tempo para isso. O que é que você acha, Leandro? Não, eu topo. Eu acho essa ideia das cápsulas muito boa e será um prazer participar e continuar participando disso, porque às vezes a solução está ali, ó, na cara, está a um palmo de distância, o indivíduo não para ver. Está ali. É parar e ver. Enfrentar de frente mesmo, né? Porque... Sim, com coragem. Com coragem, né? É mudar. Por isso que eu falo mudar é possível, exatamente porque é o medo, né, que faz com que as pessoas se paralisem, e não é por aí. É possível de verdade. Você está aí como médico falando que não é uma questão ilusória, né? É realidade. O cérebro aceita essa mudança, não é isso, Leandro? Sim, o cérebro aceita, alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, alguns são crescidos e criados em um ambiente de mais segurança, né? De serem donos da própria vida e serem responsáveis pelos seus atos e saberem que cada decisão vem uma consequência, e outras pessoas não são tão predispostas bioquimicamente, biologicamente para isso, e não tem isso dentro da própria casa também, né? Então, são várias influências
que a gente pode ter nesse sentido. Eu sou uma pessoa, eu digo isso para os meus amigos, e eu sou um admirador dos corajosos, sabe? Eu acho essas grandes decisões, como a que você teve, e outros companheiros, amigos e amigas que têm muita coragem, né? Você que mudou a sua vida, mulheres que enfrentam o machismo, que enfrentam dificuldades no emprego, que buscam o seu lugar. Eu fico admirado frente à coragem das pessoas. Isso é legal, né? A gente vai contagiando todo mundo e a energia volta, né? Eu sinto uma energia voltando para mim que é impressionante. Você é um exemplo, assim, a gente se conheceu no trabalho e a gente mantém esse elo, né, de amizade e estamos aqui levando às pessoas seu conhecimento e, assim, é maravilhoso. Leandro, você está trabalhando como, assim, nessa pandemia? Você está atendendo online? Você está atendendo na sua clínica? Você quer falar um pouco da sua clínica? Que a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho. Não, mas eu deixo você à vontade. Cara, eu voltei e voltar foi estranho, até dentro disso que a gente está falando, né? Porque eu consegui passar por um processo de mudança durante a pandemia, fiquei um pouco mais tranquilo, escrevi, eu li, conversei com meus amigos e foi muito bom. Quando eu voltei para o trabalho e não estava lá o que eu esperava, né? Com viseira, touca e aquela coisa toda, foi uma semana muito difícil para mim. Na pandemia toda, a minha semana mais difícil foi a semana que eu voltei ao trabalho presencial, lá no consultório e tal. Mas essa semana me ensinou muito, né? A questão da adaptação, de você conseguir tirar alguma coisa daquele período de dificuldade. Foi um momento de muito aprendizado. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não quero tudo que eu tinha antes, eu quero só parte. Outras Perfeito. coisas eu aprendi durante a pandemia e vieram para ficar. Perfeito, isso é perfeito. Então, pessoal, está aqui o nosso compromisso. Essa semana que vem a gente vai discutir cápsulas sobre as questões mentais. Eu vou colocar partes do que o Dr. Leandro falou, do que o Dr. Edja falou. E a gente continua, vocês participam. O canal é Augusto Medeiros, Mudar é Possível. Me segue aqui no Instagram, que eu vou passando as informações também. Leandro, antes que o Instagram tire a gente do ar, eu quero te agradecer muito, 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 porque você trouxe muita informação nova, então, assim, é perfeito. É perfeito. Lorena, vai ficar em cápsulas. A gente combinou aqui que vai ficar em cápsulas. O pessoal está perguntando sobre a live gravada. Muito bom. Eu que agradeço a oportunidade dessa conversa, muito bacana, muito agradável para mim. E, pô, essa chance de te ver e a gente ficar batendo papo aqui 1 hora, isso é maravilhoso, cara. Não tem mais live pra gente fazer, não. Vamos emendar numas lives, assim, ficar batendo papo. Tem, porque o projeto está começando agora. Depois eu te convido mais, porque vai ser maravilhoso. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Realmente agora vai encerrar, porque Maravilha, 1 hora no máximo. Muito obrigado, Leandro. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado pela participação. A Jana se destacou aí, falou, contribuiu bastante. Um abraço, Jana. E abraço para todo mundo. Live incrível aí, ó. O pessoal está elogiando sua live. Leandro, um abraço, meu amigo. Um abraço. Tchauzinho, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração.